Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ingrid Ladeira, bolsista Protec do LPP UERJ. E o projeto História Presente, nosso podcast, tem a oportunidade de apresentar hoje uma entrevista super especial com a nossa pesquisadora associada, professora No- Carmen Tindó. Professora Carmen se aposentou como professora titular de Letras Africanas na UFRJ, é professora emérita da mesma universidade e atuou e atua na área de letras, realizando pesquisas com ênfase em literaturas africanas de língua portuguesa, uma das maiores especialistas do Brasil, vulgo aqui no nosso podcast. Neste ano de 2025, comemora-se os 50 anos da independência de Angola, proclamada em 11 de novembro de 1975. E para falar desse processo de independência e seus desdobramentos, bem como sua relação com a literatura, o LPP tem o enorme prazer de receber a professora, quem a gente dá muitas boas-vindas. E essa entrevista vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e no nosso Spotify. Assistam os outros episódios sobre Bandung e sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, bem-vinda, professora. Muito obrigada por aceitar conceder essa entrevista. Então, para começar, já vou logo falando a primeira pergunta. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco, sobre a relação da independência de Angola com a literatura, com os poetas, com os escritores, como eles se envolveram diretamente na luta pela libertação do país, por exemplo, do próprio Agostinho Neto, primeiro presidente, após a libertação colonial. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, eu quero agradecer o convite. É sempre um prazer, né? Eu fui aluna da UEG na minha graduação, era ainda Guanabara, né? Então era UEG. Então é sempre um prazer voltar à casa, né? Que nos formou. É, a literatura e a independência estão intimamente ligadas, né? A militância e a arte. Na verdade, eu vejo que a literatura é mais antiga, não são só 50 anos, né? Porque a literatura ela teve um papel de anunciar, de denunciar, bem antes, em pleno colonialismo ainda. Havia a geração Mensagem, que foi uma geração que procurou fazer uma crítica grande ao colonialismo, mostrando a exploração dos povos, então, através de vários poetas, né? Você mencionou Agostinho Neto, poeta que foi depois presidente, né? E havia outros, Antônio Jacinto, Viriato da Cruz, e eles fizeram, e eu trouxe até alguns livros, né? Para aqui esse é do Agostinho Neto, o Sagrada Esperança também, né? E eles têm poemas em que eles vão mostrando a exploração, né, que havia dentro da própria África. Monongamba é um termo do quimbundo que quer dizer o serviçal. Então havia uma semi-escravidão dentro da própria África. Os mais pobres iam trabalhar em São Tomé e Príncipe, nas roças de café. Então, esses poetas começaram a mostrar a opressão não só em Angola, né, mas também a opressão em São Tomé e Príncipe. Então, há vários poemas, eu até separei alguns poemas aqui para ler um trechinho para vocês perceberem como que, na verdade, esses poetas conseguiam fazer a revolução, né, através da palavra. E é interessante é, perceber, né, que também a música foi muito importante junto com a literatura, porque quando eles começam a conscientizar a população dos bairros pobres, os bairros periféricos, são os museques, eles tinham conjuntos musicais. Há um professor de história, inclusive, na UERJ, né, o Washington Nascimento, que trabalha o samba, né, a música, e esse conjunto, Angola Ritmos, ele musicava poemas. Né? O Manuel Rui é autor do hino nacional, também escreveu Os Meninos do Uambo,
os meninos do Amba, A Volta da Fogueira, que o Martim da Vila depois musicou, porque o Martim da Vila esteve em Angola antes da independência e depois. Então, há uma ligação muito grande das artes, né, da música e da literatura, preparando a conscientização, né? Então, eu vou ler um trecho, né, em que eles procuram mostrar a importância da terra angolana. Na verdade, hoje a gente sabe que não há uma angolanidade, que seria essa identidade angolana. Na verdade, foram muitos povos que foram ali colocados, né, pela Conferência de Berlim e que não respeitaram as etnias. Então, na verdade, são várias angolanidades. Mas nessa fase, eles procuravam trazer aquilo que o colonialismo silenciou, as paisagens, mostrar como era importante, né, a terra angolana e como a colonização trouxe, né, todo o silenciamento, trouxe a escravidão. E eu vou ler o trechinho do Agostinho Neto, As Terras Sentidas. As terras sentidas de África, nos ais chorosos do amigo e do novo escravo, no suor aviltante do batuque impuro, de outros mares sentidas, as terras sentidas da África, na sensação infame do perfume estonteante da flor, esmagada na floresta, pela imorabilidade do ferro e do fogo, as terras sentidas. As terras sentidas de África, no sonho logo desfeito, em tinidos de chaves carcereiras e no riso sufocado e na voz vitoriosa dos lamentos. Então, há outros poemas dele, Adeus à Hora da Largada, em que ele vai falar da escravidão. Então, há uma íntima relação da literatura bem antes, né, desses 50 anos, bem antes do dia 11 de novembro de 75. Por exemplo, Luandino Vieira, né, que nasceu em Portugal, mas foi com 3 anos com a família para Angola, e ele é criado num MUSEC, o MUSEC do Maculuso. E ele tinha toda uma orientação, né, política, né, de valorizar a terra angolana e as línguas. Ele se envolve e se torna um luandino, né? Ele escolhe esse pseudônimo literário porque ele tinha uma identificação muito grande com a cidade de Luanda. Então, ele faz parte, né, do movimento de libertação que começa, né, em 61 começa a guerra, um pouco antes, o MPLA é formado e ele é preso pela PIDE em 59, em 61, mas dentro, né, da própria prisão, ele vai escrever, por exemplo, um livro importante que é A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. E que está publicada agora, eu vou fazer até a propaganda da Capulana de São Paulo, que é uma editora que vem publicando muito, né? Autores africanos de Angola, Moçambique, até de outros países também. Então, esse livro ele escreve na prisão. E mesmo, né, escrevendo na prisão, esse livro acaba circulando com cópias clandestinas e vai influenciar a Sara Maldoror, que é uma grande cineasta, né, e que o cinema, praticamente, em Angola, ele vai ter uma força após a independência. Mas ela faz 2 filmes antes de 1975 que é o Sambizanga, né, que é uma adaptação desse romance do Luandino, né, em que mostra a opressão, mostra o Domingos Xavier sendo preso, né, e é interessante porque no próprio filme ela traz a ideia do Monangamba, as músicas, né, porque o poema do Antônio Jacinto Monangambê, que é uma denúncia, né, do negro oprimido, comparado ao café, porque ele trabalhava nas roças de café, então vai ser pisado, oprimido, da cor, né, do contratado. Os poemas vão. E a música, eu acho que chegava mais facilmente, né, à população, principalmente à população dos museques. Então, há muitos poemas musicados, como Monangambê,
e grandes músicos, né? O Rui Mingas, que é autor, né? Que vai musicar os poemas do Manuel Rui, que é outro poeta importante, que é o poeta que faz o hino de Angola, né? Então, há uma ligação muito grande. Ela faz um outro filme baseado também num conto do Luandino Vieira, que é o Fato Completo de Lucas Matesso. Está no livro Vidas Novas, do Luandino Vieira. Então, ali é uma crítica, não sei se conhecem esse conto, porque é muito interessante. Fato Completo, ele pede a esposa que vai visitar na prisão e ele acaba sendo torturado muito mais pela PIDE, porque PIDE é a Polícia, né, Internacional de Defesa do Estado, do governo salazarista, né, do colonialismo, porque acham que é um golpe, para mostrar como o colonizador, os soldados, né, portugueses que estavam lá, nem dominavam as línguas nem as expressões próprias, porque fato completo é um prato típico, muito apreciado nos museques, que é o feijão com peixe, né? E interpretaram que seria um código, né, dele com a esposa para fugir da prisão, né? Então, o Luandino vai fazendo essas denúncias, né? No caso do outro romance, né, que é o Sambizanga, o filme, e o romance é A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. Ele acaba sendo torturado, morto, né? Mas ele não entrega os colegas companheiros, né, de luta. Então, o filme termina e o romance também dessa maneira. Há um personagem histórico, que é o Mussunda, que é até um poema também do Agostinho Neto, do Mussunda Amigo, que vai dizer, eles faziam, né, as reuniões para passar todos os ideais do movimento libertário, o MPLA, nas farras. As farras no bairro Operário e nos museques eram festas, e nas festas, com as letras de música cantando e dançando, eles iam passando os códigos, né? Então é muito interessante porque é, através disso, né, a revolução vai se fazendo no seio popular. E é muito bonita a fala do Mussunda, né? Porque ele diz: eu paro a festa para comunicar que um colega nosso, companheiro de luta, foi morto pela PIDE. Mas não quero tirar a alegria, nem a festa, porque ele nasce de novo, porque ele foi homem de verdade, não entregou os colegas, não se vendeu, né? E aí o romance termina com uma música também típica, Mama Uelele, que agora, né, eu fico muito feliz quando eu vejo, né, não gosto muito de internet, essas coisas, já da minha idade, né, já tenho dificuldades, mas é uma beleza encontrar essas coisas todas na internet, essas músicas. Então, assim, até recomendo, né, Os Meninos à Volta da Fogueira, vocês podem ouvir no YouTube, é só colocar no Google e vocês encontram. Esses poemas, Monangambê, do Rui Mingas, musicado pelo Rui Mingas, do Antônio Jacinto, vocês encontram maqueso, que é uma comida típica, né? É um mingau feito com cola, que também é musicado pelo Rui Mingas, é um poema do Viriato da Cruz, que foram esses poetas da mensagem que, de certa maneira, começaram a conscientizar, né? Antes de começar mesmo o movimento a guerra, né? Porque a guerra começa em 61 e mensagem vem desde de 51, né? Então, foram 10 anos de conscientização também. Então, a poesia teve muita importância e o romance também. Eu acho que eu falei demais, porque ainda há Não. um outro romance que eu gosto muito, aliás, é um romance que é maravilhoso, do Luandino Vieira, em que ele escreve não mais em Angola, porque ele acaba sendo transferido para o Tarrafal. O Tarrafal era um campo, né, de uma prisão em Cabo Verde, na ilha de Santiago, e ele foi preso lá. Era para ele ficar lá 14 anos, ele acabou ficando só 8, né? E era durante a prisão que ele vai escrever.
E ele escreve em 7 dias, em 1967, do dia 16 de abril até o dia 23 de abril, ele fez de um jato esse romance, Nós, os do Maculuso. E é um romance que também está publicado pela Capulana. A minha edição não é da Ática, mas a Capulana já reeditou esse romance. E é muito interessante, não só do ponto de vista histórico-político, mas estético, porque é o narrador mais velho, é o irmão mais velho, que vai narrar a história, entrelaçando a memória dele de adulto com a memória dele criança. Então, quando criança, ele, o irmão mais novo, que morre com um tiro no peito, e é o que está sendo velado, enquanto o irmão está sendo velado, e ele está andando até a igreja onde está acontecendo o velório, e depois até o cemitério do Alto das Cruzes, lá de Luanda, para o enterro do irmão, ele vai repensando, e é uma coisa assim que ele faz, colocando dúvidas naquelas certezas daquela utopia, né? Ele mostra, eram meninos, 4, ele, o que morreu, um meio-irmão, porque o pai dele é um colono de olhos azuis, que era racista, ele mesmo vai fazendo crítica da própria família, né? Da mãe, da irmã. Mas esse irmão, meio-irmão, era filho do pai fora do casamento com uma negra lavadeira, ele que era elitista, racista, né? E que usou a segunda mulher, né? Como um objeto do desejo, né? E esse meio filho acaba sendo amigo dos meninos nas festas, né? Eu vou Nas lá cortar o festas de cabelo. Angola. Professora, Tem enfim, alguém? eu acho, sim, porque assim, eu acho que, claro, né, a questão da literatura, dessas artes todas, o cinema, poesia, vem antes da independência, né? E eu acho que a senhora já falou um pouco, assim, né, do que era essa circularidade frente àquele contexto de censura, né? PIDE, Sim. o governo colonialista e tudo mais. Mas claro que isso aí tudo ajudou, né? Nessa conscientização pró-independência, né? Pró-revolução, né? Sim, sim. Então, mas aí, fazendo uma pergunta assim, até que ponto isso aí também, essa literatura, essas artes todas ajudaram nessa formação de uma consciência nacional, nessa angolonidade, né? Mais, claro, mais em prol agora de uma união pela independência. E assim, o segundo ponto já, bom, imagina-se que com a independência, a partir de 75 também essa questão das artes tem um certo boom, pelo menos uma certa grande renovação, né, daquela geração que estava passando por isso. Falar um pouco também, então, da União dos Escritores Angolanos, que foi criada no ano de 75 mesmo, e o seu papel nessa construção, né, dessa identidade dessa nova Angola, por favor. Uhum. É, o Luandino, né, é quem funda, junto com Agostinho Neto, logo depois da independência, a União dos Escritores Angolanos, publicando muitos autores, né? Inclusive, esse livro, né, do qual eu estava falando, o Nós, os do Maculuso, ele esse livro ele escreve, né, os rascunhos originais. Saiu um filme agora, que eu ainda não assisti, só vi o trailer, do Zezé Gamboa, que é angolano, e se chama Tarrafal, Terra Longe, onde ele entrevista o Luandino, porque havia uma cabo-verdiana, que foi entrevistada também no filme, a Inhabeba, que era amiga dos presos políticos. Então, ela guardava os originais, né? E por isso esses romances foram publicados depois, né? Porque na época ele não publicou. E assim, o Luandino, ele nas entrevistas, ele diz que ele fingia que estava louco. Quando havia, né, aquele passeio que os guardas deixavam pegar sol, ele ficava falando sozinho. Ele aprendeu a fazer cestaria, marcenaria, para não enlouquecer, porque ele ficou lá 8 anos, né? Então, houve também essas amizades, né, paralelas, que a gente sabe agora, e os romances foram publicados. Aí, quando ele vai com Liberdade Vigiada para Lisboa, em 72,
e ele fica lá até o 25 de abril, quando há, né, a queda do salazarismo, ele vai para Angola. Isso foi em 25 de abril de 74. Ele vai e ele, junto com Agostinho Neto, funda a União dos Escritores Angolanos. Porque, na verdade, né, essa própria angolanidade, ela é complicada. Foi, de certa maneira, principalmente em Moçambique, o Samora, né, dizia, ah, aqui tem Macua, que é um povo do norte, tem Ronga. Não, todos aqui são moçambicanos. Eles quiseram criar, né, em Angola a mesma coisa, porque são muitas línguas, é Umbundo, Quimbundo, Kikongo, Chokwe, Nhaneca, são muitas línguas. E, na verdade, a Conferência de Berlim juntou esses povos e há, né, o tal tribalismo que o próprio colonialismo incentivou para dividir, para reinar, né? Então, na verdade, hoje a gente sabe que são angolanidades e não essa angolanidade nacional, né? Porque foi uma nação imaginada pela própria noção de nação europeia, né? Para eles, a nação era uma outra coisa, eram grupos. Então, por isso, de certa maneira, logo depois da independência, vem uma guerra que eles chamam de civil, né? Porque eram angolanos brigando com angolanos, mais insuflados pela África do Sul também. E isso também desestabilizou o país, né? Porque foi uma guerra que foi de 76, 77 até 2002, né? O cinema teve uma importância muito grande ali, ter essa ideia. Havia até o cinema da urgência, como o Rui Duarte de Carvalho colocava, né, que era preciso mostrar, dar a ver aos angolanos essa terra que foi roubada pelo colonialismo. Então, havia muitos filmes, né, do Antônio Olli, que também é artista plástico, sempre valorizando a nação, essa angolaridade, muitos livros publicados, mas com a guerra, né, houve uma queda grande na produção, né? Os primeiros anos, até 85, saíram muitos filmes, muitos livros, mas depois houve um certo buraco ali naquela produção toda, né? Embora vários escritores trabalhassem, continuassem trabalhando. O Pepe Tela, por exemplo, no Mayombe, ele já mostra essa cisão dentro do MPLA, né? E mostrando como é que um quimbundo morre para salvar um cabinda. Ele já vai mostrando, tanto o Luandino quanto o Pepetela, eles não mostram que não existe uma história única, né? Essa história única que o MPLA queria implantar e dizer a nação unida. Essa nação não era unida. Tanto não era que estourou, né, a guerra logo depois, e foi uma guerra sangrenta, fratricida, né, e que durou muito tempo. Então, É. há um filme agora do Fradique que foi feito, né, por uma associação que eles têm lá, a Tchacueca, e eles levaram filmando, através de entrevistas, cartas, fotos, os combatentes da guerra, os que sobreviveram, para avaliar que guerra foi essa. Será que valeu a pena essa guerra? Como é que está o país hoje? É muito interessante o filme e já está no YouTube também, disponível para todos assistirem. É Independência, porque foi um projeto, as trilhas da Independência, e agora o filme tem quase 2 horas de duração, é um longa, né? E vai fazer essa problematização. São jovens, fazem parte da geração 80 e trabalham muito, né, agora nesse sentido de refletir, né, sobre essas certezas das utopias. Professora, Mas qual é o nome do filme? Desculpa. o filme É, agora da Independência, isso, que está no YouTube que a senhora falou. Independência é um filme de 2015 do Fradique, O título é Independência. Independência. Tá, e eu já aproveito a pergunta. Esses filmes que eu já citou, o Tremembé, um outro filme, enfim, deve ter uma produção atual de Angola. O acesso a esses filmes é fácil ou é uma coisa que ainda está um pouco complicada? Tá complicada, mas assim, eu acho que eles já começam a perceber que eles precisam liberar os filmes.
durante a pandemia foi quando eu comecei a me apaixonar pelos filmes, porque tinha que dar aula online, né? E era Sim. uma forma assim dos alunos novos que estavam chegando terem uma ideia de como é Angola, como é que é o trânsito lá, como é que são as pessoas. E eles liberaram muitos filmes naquela época, né? E então, e a gente tem feito assim, tem o pessoal em Salvador que trabalha com o cinema, que tem feito mostras de cinema, o CBBB fez há pouco tempo, em junho também. Então, mas assim, a gente pede, né? Você conseguiu tal filme, o pessoal da Unilab, aí eles emprestam. Por exemplo, esse filme do Zezé Gambô eu ainda não tenho, ainda não consegui, que eu quero trabalhar muito, né? Porque é um filme que vai mostrar, né, esses bastidores do próprio Tarrafal, né, que era a prisão do salazarismo, porque são entrevistas, né, com duas gerações que passaram por lá. E assim, a dona Beba, né, a Nha Beba, ela estava com 109 anos quando ela foi entrevistada para o filme, em 2019. Ela faleceu 2 semanas após a entrevista guardar porque o Luandino ficava falando sozinho para não esquecer o que ele ia escrever. Aí, quando ele ia para a cela, ele estava com tudo na cabeça. Aí escrevia dos papéis que ela arranjava, seria destruído, né? Então, houve essas resistências todas. E, assim, uma coisa muito bonita era o Antônio Jacinto, que teve preso também lá, né? O Mendes de Carvalho também, que é o Anhenga Chito, quem trabalha muito é o Washington Nascimento. E eles tinham a utopia, né, da revolução ainda como um ideal muito forte dentro deles, né? O Antônio Jacinto era mais poeta e ele dizia: as grades da prisão não vão ocultar as estrelas, nem a minha musa, que é a poesia. Então, a própria paisagem que eles olhavam por entre as grades era um motor deles se alimentarem, né? Para não entrarem em depressão, né? Então, a sorte é que foram os presos colocados ali e eles tinham essa hora do sol em que eles conversavam por códigos, né? Para que não morressem as esperanças. E, por exemplo, a nossa Prêmio Camões, agora que é historiadora, a Ana Paula Tavares, vou fazer a propaganda porque ela está vindo para Portugal agora e ela vai estar amanhã lá na Casa Rui, às 16h30. Tem que chegar cedo porque vai encher, porque logo depois dela está a Maria Bethânia declamando poemas e vai Margarete Menezes, vai ser assim uma coisa assim bem badalada, né? E ela escreveu um texto que está no Boala, é um site de literatura, e que ela diz, né, que as crises atuais do presente têm, né, trazido um olhar distópico para a história, né? Ontem mesmo a gente estava lá no evento nosso que nós organizamos também para comemorar os 50 anos, e à tarde tivemos que sair de lá às pressas, porque eram helicópteros e a tal operação militar lá, e fecharam, suspenderam a aula, a gente teve que acabar o congresso em casa, né? Mas ela diz que o presente não pode apagar totalmente as utopias, né? E aí eu lembro do Darcy Ribeiro, com quem nós trabalhamos também, que ele dizia, mas cuidado, os pés sempre no chão e a cabeça na utopia, porque, né, não pode ser aquela utopia romântica, tem que ser uma coisa crítica, né? Então, eu acho que nem tudo está perdido, né? Porque também tem as gerações novas que estão aí, a gente também não pode dizer que não tem jeito. Mas, né, às vezes a gente pensa que não vai ter mais jeito. Eu que já venho dos anos rebeldes, eu fico achando que não vai ter mais jeito. Mas eu acho que sempre tem, né? E eu acho que é isso que mobiliza. E que mobilizou, né? Eu fico pensando, 8 anos dentro de uma prisão, né? Se a pessoa não tiver um espírito muito forte, e eles se dedicaram à literatura, eles escreviam, mas não tinham onde escrever. Escreviam na cela. Em Moçambique, o Virgílio de Lemos, né? Tinha a cela 8, o Craveirinha, a cela 1, eles escreviam na porta, por dentro, né? Para não perder as ideias. Então, acho que a literatura, a palavra, foi muito importante
nessa dimensão da resistência, né? Ótimo. Ingrid, quer algum comentário, pergunta? Sim, eu queria fazer uma pergunta: se e como os temas como a memória, o trauma e a própria reconstrução desse Estado Nacional aparecem nessa literatura pós-independência? Como é que isso é abordado por esses escritores? Fiquei pensando que a senhora falou da guerra civil depois da independência, e aí fiquei pensando nisso. Como é que. Porque quando a gente fala de memória, trauma e reconstrução, sempre tem muito olhar para a Europa, o que aconteceu na Europa no pós-Segunda Guerra. Mas o que que aconteceu em Angola depois da independência com a Guerra Civil? Como isso apareceu nesses escritos, desses literatos? A questão do trauma, né? O trauma é indizível, segundo, né, as teorias psicanalíticas, né? Mas a poesia, a arte pode dizer o trauma, pode poetizar, né? O Adorno, inclusive, tem textos, né, em que ele teoriza. E o que a gente nota, né, é que muita coisa não podia ser dita. A história que nos era passada em termos de Angola é a do MPLA, né? Então, há certos buracos negros, né, na história de Angola que ainda precisam ser desvendados e que a literatura vem desvendando, né, e o cinema. Por exemplo, essa coisa do homem novo foi muito complicada em Moçambique, em Angola, porque eles queriam aquele padrão, né? A mulher nova, o homem novo, e eles não respeitavam as diferenças. Então, houve campos de reeducação, e, na verdade, eu vejo como campos de concentração, porque ali, o filme, esse filme é maravilhoso, do Licínio Azevedo, que é brasileiro, mas que foi, durante a ditadura, ele saiu e acabou indo para Moçambique, casou lá, e é um grande cineasta. Chama Virgem Margarida, em que ele vai mostrar essa questão dos campos de reeducação. Então, quem fosse essas religiões todas, não podia ter religião porque marxista tinha que ser ateu, né? Então ia para lá homossexuais, tudo aquilo que divergia do que eles pensavam ser o homem novo, a mulher nova, eles colocavam em campos de concentração. E isso só veio à baila agora, o primeiro autor a falar disso em Moçambique foi o Ngulane Bacacossa, né? Que publicou o livro no Reino dos Abutres, mas eu acho que aquele livro ficou meio cancelado. O próprio filme do Licínio, eu não me lembro a data exata que ele fez, mas só veio à tona há pouco tempo. Aí aqui liberaram para projetar, né? Então, há essas denúncias na literatura também. Há escritores como o João Paulo Borges Coelho, de Moçambique, que é historiador também, como o Bacacossa, em que ele, no campo de trânsito, ele vai falar, em geral, dos governos de exceção. Ele não diz que ali é Moçambique, mas é tudo alegórico, né? Porque como o trauma é indizível, Maio, mês de Maria em Angola, do Boaventura Cardoso, vai falar desse maio, 27 de maio de 77, que foi uma revolta, né, do Nito Alves, é chamado fraccionismo, e assim, a gente não tem uma história que tenha o olhar que não seja do MPLA. Né? A história do MPLA que foi feita em Argélia é aquela que a gente lê, mas que a gente sabe até porque alguns escritores tiveram irmãos que foram mortos porque eles tentaram derrubar o Agostinho Neto, né? E foi assim uma matança, mais de 300 jovens, e ficou um silêncio sobre isso, né? E agora há um livro que vai sair do Boaventura Cardoso, não sei ainda por que editora, em que ele traz também vários campos até de reeducação, que eu nem sabia que em Angola foram tantos campos, né, de reeducação. Então, eu acho que o cinema vem trazendo, procurando, né,
não é fechar as lacunas da história, tenta dar vários olhares, né, sobre esses pontos que não estavam visíveis, né? Por exemplo, mulheres, né? Sempre a guerra da independência foi sempre vista como uma coisa masculina. E, no entanto, as mulheres trabalharam muito, né? Umas pegando em arma, né? Agora tem o livro da Margarida Paredes, que trabalhou com as guerrilheiras, e muitas delas que mantinham a cozinha, compravam coisas nas cidades, levavam para as matas para preparar comida para os guerrilheiros, né? E há um filme que é sobre a Landgila, de Olinda Rodrigues, que foi uma grande guerrilheira, né? E que acaba sendo morta pela Fenelá, que é uma coisa complicada, porque a gente fica só trabalhando com o MPLA e com a UNITA. Mas havia outros partidos ali dentro e que estavam partidos num outro sentido, né? Dilacerados, e tinha aquela ligação toda com o Congo, né? Então, eu acho que isso precisa ser estudado melhor, né? E assim, a literatura como nós mesmos, né, na época da ditadura, o Loyola Brandão e outros autores, né, conseguiam denunciar coisas, mas com uma linguagem altamente trabalhada, né? Então, eu acho que esse trauma é dito dessa maneira, né? Há vários escritores que vão apontando, por exemplo, Pepe Tela, como é prêmio Camões, foi guerrilheiro, ele diz mesmo, né? Ele fala da ganância, né? Da elite. Ele, nesse um dos últimos livros dele, Se o Passado Não Tivesse Asas, ele vai mostrar como esse colonialismo acabou em relação aos portugueses, entre aspas, porque culturalmente eles estão sempre indo a Portugal, tem casa em Portugal, eles não cortaram bem esse umbigo, né? Mas há um neocolonialismo, né, com toda essa transnacionalidade aí que eles querem com a globalização, em que a gente tem outras formas de colonialismo, de opressão, né? Então, acho que essa literatura moderna, o cinema moderno, vem apontando para essas questões. Professor, assim, linkando com o que a senhora está falando, assim, eu li um texto recente seu, de 2022, né, que a senhora fala assim, as ex-colônias portuguesas, politicamente, puseram fim ao colonialismo, né, mas no domínio cultural, entretanto, não se libertaram totalmente, né. Não, Então, assim, ó, linkando um pouco nesse balanço todo, né, de Angola independente, depois dessa guerra civil, 85, 2002, que de fato eu acho que cinema, literatura e todas as artes talvez sofreram muito nesse período, né? sim, Mas a partir de 2002, já nesse século XXI, há essa retomada de alguma forma, né? Eu pergunto assim, se de fato há uma retomada e como é que fica essa não libertação total do colonialismo, né? Claro, você já falou um pouco, mas entrar uhum. um pouco mais nessa nova geração, como é que está vendo esse passado? Eles vêm denunciando o tempo todo a literatura. Eu acho que a literatura, como nem todos leem muito, né? Quer dizer, logo depois da independência, quando havia um lançamento de livro, esgotava, né? Mas eu acho que a guerra, eu não gosto de chamar civil, porque a gente bota sempre entre aspas, né? Desmantelou a escola, né? A escola pública. E eu acho que a base de tudo, inclusive, é uma coisa que eu penso, né? As bolsas tinham que ser dadas aqui no Brasil muito para os professores que estão lá na base também. Porque o primário, né? Na minha época era primário, secundário, eu acho que houve uma escola, a escola está praticamente destruída, né? Então, se não houver essa valorização do professor que vai alfabetizar, fica muito complicado. E lá aconteceu isso, né? E lá não tem nem merenda escolar, não tem, né? Então fica muito difícil. O cinema teve essa ênfase toda com o Andino nos primeiros tempos, depois ficou um silêncio. Aí em 2004, já depois da paz, né? Houve alguns filmes muito bons, Na Cidade Vazia, da Maria João Ganga, e outros filmes, mas poucos. Aí houve outro silêncio. Aí de 2009 para cá é que há essa geração nova
que é muito interessante, porque eles não querem só fazer arte, não, porque eles já viram que não há uma vontade política, não há apoio cultural. Então, eles fazem propaganda, eles fazem audiovisual para a empresa, eles fazem aquelas propagandas todas, ganham um dinheirinho deles e com esse dinheiro, aí eles fazem um filme de arte, né? Um filme que eles denunciam, né? Então, aí eu vejo assim, por exemplo, o Pepe Tela continua muito crítico, senhor de cor presente, né? Que é um, lembra até o nosso Machado, o defunto, né? Então, há uma crítica muito grande na literatura, mostrando que esse colonialismo, né, ainda existe. As pessoas que têm posses, né, a elite adora ir para Portugal comprar coisas, né? Médicos vão para Portugal, vão para a África do Sul e os pobres estão cada vez mais, né, separados, né? Porque lá há um modelo assim emergente feito esses condomínios da Barra, né? Então há uma divisão grande, né, social assim há músicos também que têm que fazem essa crítica, né? Porque a fome volta, né, em determinados bairros, a escola para todos é uma escola, há muita universidade agora particular, então tudo é cobrado, quer dizer, já não há mais aquela ideia, né, da revolução, o capitalismo entrou selvagem lá também, né? Então há essa crítica na música, na literatura, no cinema. Agora é preciso ter uma vontade política para mudar, porque como o Antônio Cândido diz na literatura, né, a literatura apenas é um radar que problematiza, não vai resolver as questões, né? As questões têm que ter um governo que seja, né, politicamente engajado e tenha essa vontade política de, culturalmente, né, alimentar o povo também, não só com comida, né, mas também com livros, com peças de cinema, de teatro, cinema, para que as pessoas tenham outros interesses, não fiquem só no futebol. Pode ser muito bom o futebol, mas não precisa tanto jogo de futebol e não ter, né, a cultura para o povo, né? Professor, assim, é possível falar em termos assim de, pegando pela literatura mesmo, em termos de geração, né? A geração, claro, que participou lá desde a década de 50, 60, 75, a independência, vamos chamar assim, a geração Agostinho Neto, né? Depois, a geração meio dos anos 80 até século XXI, que pegou a Guerra Civil. E a geração Sim. século XXI, de literatura e cinema, que a senhora acabou de mencionar. É possível entender essas fases da Revolução Angolana misturado com a literatura, vendo as gerações assim? Revolucionários anos 70, meados dos 80 até 21 e agora século 21 uma outra. É possível ver que a literatura acompanha as mudanças na literatura, digamos assim, ou nas artes em geral, acompanha esse tipo de pensamento geracional dessa forma? Eu acho que sim, embora, né, é assim, eu acho que não há uma linearidade. Por exemplo, a gente teve Sim. autores que, mesmo na época da chamada literatura cantalutista, né, que era a literatura de combate, que foi a dos anos 60, início dos 70, que não entraram nisso, né? E que o Rui Duarte Carvalho, o Arlindo Barbeitos, o Manuel Rui e o David Mestre, eles sempre fizeram uma literatura crítica, né? Mas outros não, né? Hoje há uma diversidade de tendências muito grande. Na década de 80, houve as brigadas jovens de literatura que seguiam aquele ideário, né, ainda da Revolução, era a poesia, né, como forma de mudança social. Hoje, a poesia tem vários caminhos, né? Há uma poesia mais interiorizada para refletir sobre o ser humano, sobre o meio ambiente, mas que também tem como pano de fundo, por exemplo, estou lembrando do livro que foi lançado há pouco tempo, em maio, do João Melo, que é poeta. Ele tem um romance, mas é mais poeta. E ele diz: os sonhos nunca são velhos. Mas aí é uma literatura que está preocupada, por exemplo, com Gaza, com a guerra da Ucrânia, não fica só no local,
eles procuram até comparar essa guerra de Angola com o que está acontecendo no mundo, né? Eu acho Hum. que vai e volta, né? E há Não, uns que avançam lá atrás, já adiantam o que vem depois, né? pode. Ingrid, alguma questão? Eu tenho uma pergunta, professora. Como é que hoje no Brasil, no campo da literatura, estão os estudos africanos? O interesse dos alunos, o próprio interesse de pesquisa, os intercâmbios entre Angola e Brasil, ainda que seja nessa literatura mais renovada, digamos assim, eu não sei se essa é a palavra correta, mas como é que está esse campo hoje de estudos? Olha, no Brasil, a partir da Lei 10.639, cresceu muito o interesse, né? Mas, depois da pandemia, eu sinto que houve um baque. Primeiro que ficou essa mania de PDF, né? Eu acho assim um absurdo. Às vezes, colega, professor, pedindo PDF online de um livro que está publicado aqui, né? Então, é, as dificuldades foram muito grandes para os alunos, houve uma evasão muito grande de alunos. E há uma divisão, né? Porque lá na UFRJ, né, nós trabalhamos com africanas dentro do departamento de letras vernáculas. Tem o departamento de brasileira, de portuguesa, de africanas. Então, o Afro-Brasil, que é uma coisa, claro, que nos interessa, tem que ser dado por brasileira e não pela gente que é de africanas. E acaba que nós aqui acabamos trabalhando com Conceição Evaristo e vários, esse livro da Ana Maria, né, que entrou para a academia agora, né, que é importante, mas eu acho que, como a divisão, né, departamental, uma divisão por país, fica complicado, né? Ou por continente, não vai dizer que a África é Brasil, porque o negro brasileiro tem as origens na África, mas tem uma diferença, né? Agora, há esse interesse, por exemplo, a nossa associação. Nós já temos uma associação de história, a BEáfrica, e agora temos a Afrolic, e já há muitas publicações, coisa que quando eu comecei em 93 a gente não tinha muito. Agora, os livros publicados lá para circularem é um problema. A CPLP acaba não funcionando, né? Eu vejo assim um grande desinteresse pela área das humanas nas universidades, de um modo geral, né? E uma desvalorização, de certa maneira, né? Que o próprio sistema vem dando, né? Então, por exemplo, africanas na UFRJ, nós somos muito poucos. E as vagas não voltam do concurso. Por exemplo, eu me aposentei há 3 anos e a minha vaga ainda não veio. O outro colega que trabalhava comigo, a esposa espanhola, ele foi para Barcelona, né? E acabou pedindo exoneração. São 2 vagas. As vagas não vieram. E aquele negócio, o ideal seria trabalhar com as africanas em todos os cursos, mas a gente oferece só em português e literaturas, e para os outros cursos, quando a gente tem professor, a gente dá as optativas, porque a gente não tem massa crítica para sustentar após, né, lato sensu e estrito sensu, e mais a graduação toda, né, porque são muitos cursos, manhã, noite, tarde, então eu vejo essas dificuldades ainda bem fortes, né? Mas há sim um interesse grande. Por exemplo, ontem, os trabalhos apresentados pelos pós-graduandos, já há coisa que não havia há uns 30 anos atrás, né? Então, eu vejo um certo crescimento, mas eu vejo também que a maioria quer fazer a parte técnica, né? A IA agora que está na moda, né? Todas as tecnologias, mas as humanas ficaram, né, com menos procura. Eu vejo isso pelo vestibular, porque acaba Profe- sendo professor, professor ganha pouco, há uma desvalorização da nossa profissão, né? Professor, assim, na esteira da pergunta da Ingrid, assim, bom, assim, eu vou falar também em meu nome, né? Assim, é sobre a circulação de escritores africanos aqui no Brasil, angolanos aqui no Brasil, ou africanos de língua portuguesa, né?
É claro, assim, eu também, eu entrei no circuito PPT, Lagoa Minha Couto, e ficou esses três nomes como os mais ainda, né? Mas um pouco Hum, na esteira do que a gente perguntou, bem ou mal, está havendo publicações de mais autores, né? Eu acho que está havendo uma espécie hum. de grande não, talvez de maior diversidade. É real? É isso aí mesmo? Tem nos últimos anos isso aí acontecendo? Eu acho que ampliou um pouco, né? Porque esse cânone, né? Que Portugal publicava esses autores. Como a gente tinha muita ligação com Portugal, eram os livros que a gente trabalhava porque eram os livros aos quais a gente tinha acesso. Mas, atualmente, a Capulana vem contribuindo, publicando autores, né, diferentes. Há algumas editoras também menores que vêm publicando. Mas, na verdade, a gente amplia quando a gente vai, né? Por exemplo, há um grupo que a gente trabalha muito os autores de Luanda, né? Agora, os autores fora de Luanda. Não, agora há um intercâmbio com o SUMB, quer dizer, no que a gente viaja, traz os livros, começa a divulgar. Mas, infelizmente, ainda é muito precária essa divulgação, né? Por Sim. exemplo, a Paula Tavares, agora ela vai ficar muito falada, mas, no entanto, a gente já estuda desde a década de 80, Sim. porque a poesia dela ela foi assim muito criticada, porque ela começa a trabalhar a mulher, os desejos da mulher, não mais a mulher guerrilheira, porque antes era a mulher mãe, a mãe África, ou a companheira de luta, a mulher irmã. Ela não vai trabalhar a sensualidade feminina, né? Então foi muito criticada na época em Angola, mas ela tem uma poesia belíssima. E ela foi publicada pela Capulana, pela Palas, né? E assim, mas ainda são poucos os autores. O Ondiak vai estar na feira também. A gente está procurando trazer esses escritores que não são tão conhecidos, né? Mas ainda precisa haver uma divulgação maior, né? E a É, CPLP, que foi criada para isso, não faz os livros circularem, né? E sim. agora, então, com o problema das malas, porque eu me lembro o setor da. Eu organizei um acervo na nossa cátedra, e toda vez que eu vinha com as malas cheias de livro, mas agora você tem que pagar a mala, né? Não tem como estar trazendo tanto livro, né? Ainda a dificuldade maior com esse capitalismo selvagem, né? Mas, Bom, assim, há editoras publicando, a própria Academia Brasileira de Letras, né? Foi uma pena nós perdemos a Heloísa Teixeira, que ela quis, né, tirar o nome do marido. Eu não consigo me lembrar dela sem falar Heloísa Buarque de Holanda, né? Porque ela fez um trabalho incrível com as quebradas, ela está levando, né, esses autores para a Academia Brasileira de Letras, e as pessoas que estão continuando o trabalho dela têm feito isso também, né? Para que alargue, né, esse cânone, não fique tão elitista, hum, porque ainda há muito preconceito, é, é difícil, né? As essa, vagas nunca vêm, né, para as africanas, vêm sempre para os outros departamentos, porque nós somos duas, três em cada faculdade, né? sim. Então isso tudo dificulta muito. A luta, Ingrid, como dizem em Angola, a luta continua. A gente tem que estar o tempo todo brigando, né, para conseguir uma vaga, né? eu teria mais uma questão para colocar. A gente pode já pensando em fechar, já está muito. Enfim, acho que já fechamos, não, mas assim, né? A conversa foi muito produtiva, já passamos de uma hora. Eu teria mais uma questão, tá? Eu da minha parte. Ingrid, como é que tu tem mais alguma pergunta? Não, pode fazer a sua. Tá. Professor, então assim, ó, já finalizando e agradecendo, tá? Eu acho que depois, claro, o vídeo é editado e postado, mas eu Assim, teria assim, pode, pode cortar à vontade. é, Tem muito comentário, falo muito, né? não, mas assim, foi tudo, das que eu tô fazendo, vai ser a que vai ser muito fácil de editar, porque tá muito fluido, assim, a coisa. Mas assim, ó, eu queria essa geração, um dos livros do Pepe Tela que eu li, que eu achei muito bom, é aquele Geração da Utopia, que é um senhor de um livro, né?
imenso, grande, que ele faz uma espécie de toda uma crítica, de fato, né, à geração dele, né? Que, claro, é uma geração, o título é a geração da utopia, mas ele mostra ali, né, um grande desencanto também, né, do que virou, né, Virou. aquela utopia ou quase isso. E no seu texto a senhora fala também um pouco dessa geração nova, a partir da década de 80, né, que é muito desencanto, a melancolia, né, que eu acho que dialoga um pouco com, enfim, com essa geração de 80 para cá, mas essa também de Pepetela que olha de forma crítica esse processo todo. A senhora falou Uhum. também que, né, um novo olhar distópico, né? Eu acabei, vou mostrar aqui, já que aproveito, acabei comprando o novo livro do Pepe Tela, né, O Quase Fim do Mundo, né, que é de fato, né? Então assim, eh, Na UERJ, né? que a senhora fale um pouco então do que seria, né? Talvez essa geração, né, um pouco mais de como é que está vendo isso aí, como é que essa geração nova, digamos, está lidando com esse fim da utopia, com esse olhar distópico, talvez se vendo, né, eu não sei se é acertado falar, mas se vendo como de fato órfãos dessa utopia toda, né? Os que viveram a geração então até hoje e essa nova, né? Como é que está então essa, enfim, essa relação dessa produção literária, artística em geral, com essa antiga e nova, né? Assim, né? Esse processo todo de Angola que é muito recente, né? Então acho que tem muita coisa acumulada aí, mas talvez de fato seja talvez uma geração que está se distanciando daquela geração utópica revolucionária e entrando com olhar mais crítico, né? E outros olhares, enfim. Uhum. O Pepetela, né, e o Luandino, eu acho que eles anteciparam a geração atual, né? Porque eles não tinham as certezas. Porque essa geração, pelo crítico Luiz Candimbo, que é angolano, né, ele chama a geração pós-80 a geração das incertezas. Porque antes da geração, né, do Agostinho Neto, do Mário de Andrade, do não o nosso, Mário Pinto de Andrade, que é angolano, o Viriato da Cruz e o Antônio Jacinto, é essa utopia das certezas, né, a da pátria libertada. Eles não têm mais, eles já naquela época já não tinham, né? Porque você vê no Mayombe, que ele escreve 70, 71 e vai publicar depois, né? Publica em 80, mas ele já percebia ali as várias etnias, né? E ele via que haveria conflitos, né? Que não havia aquela nação una que a utopia, né, libertária, revolucionária pregava. O Luandino também, né, nesse livro Nós, os Maculusos, que ele vai fazendo a crítica toda do próprio pai, que era um colono racista, né, ele vai percebendo as mudanças todas, né, dizia mesmo, o próprio mais velho que narrava, que era um intelectual de esquerda, ele dizia, puxa, eu sou, né, marxista, não quero essa religião, mas eu não divido o bacalhau que eu gosto de comer com os pobres, né? Então, eu nunca peguei em arma, né? Que esquerda é essa minha em relação à outra? Então, ele já botava dúvidas nas certezas utópicas. Nessa geração atual, eu fico assim um pouco reticente para falar, porque eu não conheço todos. A gente não. A última vez que eu fui foi antes da pandemia, em 2019. Então, os livros para chegarem, né, a gente não tem ideia. Eu orientei uma tese de uma aluna que foi sobre o Noque Nogueira, que é um poeta novo. O que eu notei, assim, que eles querem ir para o passado de novo, para esses autores, né? Então, por exemplo, na tese dela, ele tem como ídolo o poeta Luandino Vieira. O E a livro, geração Mensagem, que foi essa geração antes, né, da independência dos anos 50, em que havia toda essa luta pela angolanidade, pela pátria angolana, pela terra angolana. Então, ele vai ler os clássicos. De certa maneira, a poesia dele, né? Mas assim, não há uma, uma tendência comum. bom, a gente aqui então do podcast História Presente do LPPE, agradecemos aí toda a aula que a professora Carmen Tindor deu, né? Só reforçando, a professora Carmen Tindor se aposentou como professora titular
de Literaturas Africanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é professora emérita dessa mesma universidade e segue atuando, né, nessa área de letras, né, e em pesquisas com ênfase em literaturas africanas e língua portuguesa. Professora, agradecemos muito suas palavras, sua aula, né, esse videocast. E, bom, se quiser também falar alguma coisa agora como palavras finais, né, a palavra é sua também. Também, né? E me coloco à disposição se precisarem de algum trecho que não tenha ficado claro, né? Se vocês não entenderem, tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Tá ótimo. E podemos, Tá né, bom. continuar as parcerias, né, tentando, né, resistir é preciso, como diz a Paula Tavares, o presente não pode deixar morrer totalmente a utopia, né, mesmo que seja uma outra forma de utopia, né, porque os jovens também têm um mundo aí pela frente, então, e são outras conquistas, né, que vêm por aí, não sei, vamos ficar bem aberto, né. Aberto aos diálogos, isso aí. É, Professora, muito obrigado, então, nada. e até a próxima, se for o caso.